Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. A gente está iniciando a semana aí com essa aula. Vou relembrar novamente, a Pro já colocou no grupo, mas vou lembrar que de hoje a 8, então, a gente inicia as nossas avaliações, tá certo? Avaliações de acordo aí com os assuntos que a gente tem visto, ok? Vamos iniciar, então, a nossa correção da aula de hoje. Uma aula aí que a gente viu assuntos referentes a verbo, a gente viu, então, informações sobre impostos, e em educação ambiental, a gente veio falar aí sobre a questão da reciclagem. A gente tem aí, então, essa imagem que vou, então, detalhar na atividade posteriormente, tá certo? Aqui, vamos iniciar, então, com a correção em geografia. Em geografia, a gente viu sobre impostos. O que é imposto? O que é imposto? Toda vez que a gente paga algum produto, quando a gente, então, paga uma contribuição do INSS para quando a gente se aposentar, a gente, então, ficar recebendo um valor. Então, quando a gente compra um imóvel, quando compra um terreno, uma casa, uma loja, tudo que a gente, então, tem acesso a algum tipo de produto, de serviço, a gente paga uma taxa para ter aquele produto. Por exemplo, a Pro vai em uma loja e compra um celular. Quando eu compro um celular, eu vou pagar um valor e que é referente, então, ao material, ao produto, mas, além disso, eu também vou pagar uma taxa. O que é essa taxa? É um imposto. Esse imposto, ele é, então, devolvido à prefeitura estadual, à prefeitura municipal ou à prefeitura referente ao governo, à instância, então, governamental. Então, tudo que a gente tem acesso, a gente precisa pagar imposto. Mas eu pago imposto por quê? A gente paga imposto porque os serviços de saúde, de educação, de lazer, todos esses serviços que a gente informa, então, que é público, ele, então, é pago de acordo com o recolhimento desse imposto. Então, hoje eu vou ali, compro uma caneta, exemplo, a caneta, ela custou R$1. Um exemplo, tá? Não é um exemplo real, é só uma situação. Eu comprei a caneta, aquela caneta custou R$1. 50 centavos é de imposto, 50 centavos é referente ao valor da caneta. Então, os 50 centavos do imposto, ele vai ser recolhido pela instância governamental, pela prefeitura ou pela, então, qualquer instância referente à parte, então, pública. Esses 50 centavos, junto com os outros valores, então, que todo mundo paga, vai ser juntado e vai ser fornecido para a gente esses serviços de segurança, saúde, educação. Então, quando a gente fala, por exemplo, que vocês estudam em uma escola pública, é de graça? Não, não é de graça. A gente paga imposto para que a gente tenha acesso a esses serviços. Por isso que é extremamente importante a gente fiscalizar a atuação de quem a gente elege, prefeito, vereador, governador, presidente, porque eles que são responsáveis por pegar, então, esse montante de imposto e fornecer para a gente serviços de forma segura, de qualidade. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai no hospital, que a gente precisa tomar uma medicação e não tem aquela medicação, a gente precisa se perguntar, mas por que não tem aquela medicação? Se todo dia a gente vai no mercado, paga imposto. Então, é por isso que a gente precisa fiscalizar, porque se ocorre o recolhimento do imposto, eles devem garantir acesso a esses tipos de serviços, tá certo? Então, aqui, ó, de que maneira a prefeitura arrecada o dinheiro para atender às nossas necessidades? Cobrando imposto de pessoas e empresas. Então significa que empresas, elas também pagam impostos? Sim. Então, empresas que fornecem serviço, por exemplo, o mercadinho que tem, então, no bairro de vocês, eles pagam imposto para fornecer esse serviço. Então, esse imposto, ele também vai ser juntado com outros impostos e vai ser, então, fornecido para a gente serviços. Então, aqui, ó, a qualidade dos serviços públicos depende da utilização correta do dinheiro dos impostos.
Extremamente importante isso, porque eles precisam realmente fornecer para a gente serviços de qualidade, para que a gente, então, tenha a garantia que nossos impostos estão sendo recolhidos e direcionados para realmente coisas boas. Por que que, então, a gente fala muitas vezes em corrupção? O que é a corrupção? Corrupção nada mais é do que, infelizmente, alguns políticos que pegam, então, esse montante dos impostos que a gente paga e faz um desvio, fica para si. É certo isso? Não. Por isso que a gente precisa fiscalizar todas as ações dos políticos. Então, aqui a gente tem o serviço de limpeza pública, é pago a essas pessoas, por exemplo, o salário delas, quem é que paga o salário delas? A gente, através do pagamento dos nossos impostos. Então, a gente tem aqui, ó, a criação de águas do rio, né? Aqui, então, tem essa criação. Então, quem foi que forneceu esse serviço? Quem foi que bancou? Então, os nossos impostos. Cultura, lazer, quando a gente tem, então, capoeira, quando a gente tem apresentação de teatro, fornecido, então, pela prefeitura. Quem é que está patrocinando, financiando? A prefeitura, mas está pagando com nossos impostos, tá certo? Então, aqui, ó, obras e serviços públicos, então, limpeza pública, construção de canal de água, manutenção de gramado, escola, benefício para a população. A gente tem mais acesso à higiene, conter a falta d'água, embelezamento da cidade e educação, então, para vocês, crianças. Por isso que a PRO, então, propôs, para a gente ter a noção do tanto de imposto que a gente paga. O que foi que a PRO propôs? Para vocês pegarem uma nota fiscal, então, toda nota fiscal, por lei, ela tem que vir o detalhamento do valor do imposto que a gente pagou. Então, a PRO comprou aqui, eu não sei o que foi, mas aqui foi o valor de R$ 4,59. E aqui, ó, o valor aproximado do tributo federal foi de R$ 1,71. Tributo aproximado federal, 79 centavos o estadual. Então, 1,71 foi, então, para o governo federal e 79 centavos para o governo estadual. Ok? Então, aí, aqui tem um outro aqui, ó. O valor de imposto que eu paguei nessa compra foi R$ 116. Não lembro exatamente, mas foi o valor aí dessa compra foi em torno de R$ 300, foi no mercado. Então, de imposto federal foi R$ 50, de estadual R$ 66. Então, isso é extremamente importante a gente aprender, porque quando vem alguém e diz assim, você tem acesso à educação gratuita. É gratuita? Não. É pública, porque a gente está pagando um imposto, mas não significa que aquele serviço está sendo fornecido de graça. Não é de graça, a gente paga imposto para a gente ter acesso àquilo. Quando a gente vai no posto de saúde, aquelas pessoas que estão trabalhando ali, quem está pagando o salário delas é a gente, através dos nossos impostos, tá certo? Então, aqui, em educação ambiental, a gente viu lá falando sobre máquinas na Austrália que trocam latinhas e garrafas por brindes. É um serviço extremamente bem enriquecedor, bem importante, porque ela, então, trabalha com a questão da reciclagem, que foi justamente a pergunta da primeira questão. Então, ela trabalha com a reciclagem de produtos, que é as latinhas e as garrafas, e fornece o quê? Brindes. Quais são esses brindes? Vale-refeição, convites, passagem de transporte coletivo, doação, créditos para usar em lojas de conveniência. Então, quem é que não ia querer, né? Ajudar o meio ambiente e, em troca disso, você ter alguns benefícios. Qual é o país que acontece isso? Austrália. E aí a quarta questão é uma resposta pessoal. Então, isso é um tipo de serviço muito bom, muito interessante. Espero, então, que os nossos governantes possam, inclusive, copiar futuramente. Vamos lá para a aula de português. Em português, como a Pro falou, verbo é toda a ação que a gente utiliza, que indica, então, um tempo. Ele pode ocorrer no presente, no passado, no futuro. Então, toda palavra que indica uma ação, ela vai ser verbo. Aqui, em um bom despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Então, aqui, tinha vem do verbo ter, indica uma ação. Você tem alguma coisa.
Queria significa, vem do verbo querer. Era vem do verbo, então, ser e estar. Então, os verbos tinha, queria e era indica algo que aconteceu, algo que acontecia sempre. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador. Então, o verbo chegou, que vem de chegar, e veio do verbo vir, indica aqui apenas algo que aconteceu apenas uma vez. Então, aí fala referente a acontecimentos, a ações que já aconteceram. Então, aqui, ó, o caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda, e o homem ficou para dormir. Caseiro que não queria o dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Então, fato habitual, costumeiro, que acontecia sempre. Então, queria, gostava. Fato acontecido no passado, aconselhou ou ficou. Então, toda vez que a gente vê um verbo, a gente vai observar que ele vai estar em um tempo. Pode ser presente, ou seja, que está acontecendo agora. Passado, ou seja, que já aconteceu. E futuro, que vai acontecer. Então, aqui, ó. Laranja vivia. Aqui é para, então, pintar do texto os verbos que indicam fato atual, costumeiro, fatos acontecidos e terminados. Então, aqui, ó, vivia é um fato habitual, costumeiro. Já acontecidos é o verbo subiu, latiu e desceu. Aqui, ó. Aí, aqui tem um texto para vocês fazerem a leitura e escolher a frase que mostra o tempo indicado pelo verbo destacado. Então, o padastro gozava de boa saúde, ou seja, algo que era habitual. É algo que já aconteceu? É um momento passado? Não. É algo habitual, ou seja, ele está com boa saúde. Tá certo? Então, deixa um beijo a todos aí. Amanhã a gente dá continuidade, então, ao assunto sobre verbo. Até mais.